Estamos aqui para mais um episódio do projeto IRPF Não É Para Quebrar Galho. E aí eu faço uma pergunta, né? Vamos continuar na linha da última live, né, que nós tivemos na quinta-feira, porque nós tivemos um feedback bem interessante, né? Muita gente entrando em contato para conversar sobre isso, porque às vezes nós não identificamos, né, o problema dos nossos bloqueios. Então hoje o nosso tema vai ser: contador, quais os bloqueios emocionais que te impedem de prosperar? E você também sofre com bloqueios emocionais? Será que você já identificou o porquê que a vida é altos e baixos? Por que nós não conseguimos sustentar o sucesso que nós angariamos durante a nossa vida? Eu, durante muito tempo, eu não entendia muito isso. Porque é uma gangorra, né? Toda vez que eu conseguia o sucesso, que eu conseguia chegar, eu já cheguei no topo da minha profissão. E aí, quando tu chega lá no topo, tu pega uma dinamite, coloca no alicerce e destrói tudo. Porque tu tem que recomeçar novamente. E aí tu não percebe que são teus bloqueios que não permitem que você sustente o sucesso. Vamos conversar aqui de pelo menos 5 bloqueios, né? E aí eu busquei bloqueios meus para que nós possamos analisar. E tem muita gente que vai se identificar com eles. A gente conversa muito quando começa a falar sobre isso. Ah, mas eu também sei, eu faço isso, eu também sinto isso. Então, hoje nós vamos falar de alguns. Paulo Cunha, amigo Paulo Cunha de Belém, Nonato Maia, grande remista, Pedro Silvano, de Sara, Moacir, ex-aluno também. Paulo Cunha é o grande consultor da área trabalhista. Olá, nobres colegas contadores. Aqui conversamos sobre como faturar 10.000 todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Eu sou Marco Macedo, sou contador, professor, mentor há quase 30 anos, especialista em planejamento tributário e imposto de renda das pessoas físicas. Nós trabalhamos já desde a graduação, ajudando pessoas a resolverem seus problemas com imposto de renda. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Então, nós vamos conversar sobre alguns dos principais bloqueios emocionais, né, como superá-los. Eu vou falar um pouco de como eu estou lidando com isso, que não é muito fácil quando você descobre, né, a origem, né, a raiz daquilo que você está passando, e a maioria de nós coloca a culpa sempre fora. A culpa sempre é do outro. É o outro que não gosta de mim, é o outro que tem raiva de mim, é o outro que quer puxar meu tapete, é o outro que não reconhece a minha qualidade, é o outro que não reconhece o meu esforço. É o outro. E tem uma frase que eu leio com muita frequência nesses momentos, que ela fala que o momento em que eu aceito a responsabilidade por tudo é precisamente o momento em que eu recupero o poder de mudar ou construir qualquer coisa em minha vida. É uma frase que eu aprendi no livro chamado Milagre da Manhã. Não sei se alguém aqui já leu o Milagre da Manhã e já praticou o Milagre da Manhã, né? Se você já praticou ou leu o Milagre da Manhã, coloque aqui embaixo se você teve resultado. Toda vez que eu começo a praticar o Milagre da Manhã, eu tenho resultados. E um deles é esse, é que você tem que aceitar a sua responsabilidade. Hoje cedo eu recebi de um aplicativo de meditação que eu tenho no meu celular, que veio já no celular, que ele falava que ninguém será o teu melhor amigo a não ser você mesmo.
Então, se você é o seu melhor amigo, se trate com carinho, se trate com respeito. Minha vida toda eu não me valorizava. Tem gente que pensa que quando a pessoa vê no palco, né, pensa que você está totalmente curado, e na verdade você não está. Às vezes aquilo ali é um momento do personagem, um momento da pessoa que está compartilhando, né? Eu tenho muito isso, as pessoas me perguntam se eu tenho vícios, eu falo que eu tenho. Meu vício é sala de aula, meu vício é falar, meu vício é palestrar, porque às vezes eu estava totalmente detonado mesmo, passando mal, com infecção, e quando eu chegava numa sala de aula parecia que eu nunca tinha nada, eu não tive nada, eu acabei de levantar, estou com todo o gás, eu estou 100%. E na hora que você sai da sala de aula volta tudo, porque você tem que identificar o porquê que as coisas estão acontecendo, o que é o teu propósito, o que te ajuda a ser feliz, o que ajuda a te curar, né? E buscar sempre aquilo que te traz felicidade, aquilo que te traz cura, aquilo que te traz mansidão. E aí você começa a identificar estas situações e começa a buscar melhoria, mas primeiro para você, porque eu ainda estou lutando muito contra isso, porque toda vez que eu penso em fazer alguma coisa, a minha pergunta é: será que isso vai melhorar para o outro, independente de ser pesado para mim? Isso vai ajudar o fulano, mas mesmo que eu sofra, mesmo que eu perca, mesmo que eu não tenha resultado. E hoje eu sei que está errado isso. Porque se eu não for prioridade na minha vida, nada mais faz sentido. Nada faz sentido. Então nós temos que começar a primeiro nos curarmos, olhar para dentro, e perguntar em tudo que nós vamos fazer: o que eu estou fazendo me ajuda, me aproxima, me leva à minha felicidade, ao meu propósito? E antes, por causa dos meus bloqueios, eu achava que era egoísmo. Não, eu não posso pensar em mim, porque é egoísmo. Será que é egoísmo? Será que não é uma falsa humildade? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é: qual é o meu propósito? Porque é muito difícil você chegar numa condição de achar que só a felicidade do outro importa. Não. Se você faz alguma coisa que não faz bem para você, você não vai conseguir ajudar as outras pessoas por muito tempo. Então durante muito tempo eu pegava todos os meus resultados e dava para os outros. Todos os meus resultados eu dava para os outros. E aí chega num ponto que você não consegue mais ajudar ninguém. Então primeiro você tem que estar bem, você tem que estar preparado, você tem que estar equilibrado, quer seja emocionalmente, quer seja fisicamente, quer seja financeiramente, porque senão você não consegue ajudar ninguém. Você não consegue chegar num bom termo para isso. Então nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre esses bloqueios. Alguns dos bloqueios, são muitos. Nós temos que, na raiz de cada um deles, nós temos que ressignificar cada um deles. E não adianta você fazer um trabalho, uma terapia ali e simplesmente falar assim: agora eu já ressignifiquei, agora eu vou embora. Você tem que vigiar, tem que ser vigilante. Porque pode ser que o processo não esteja concluído. No meu caso, eu estou quase um ano num processo de mentoria e tudo mais. E toda vez que eu chegava e falava assim: não, eu já estou bem, aí eu abandonava o processo. Ato contínuo é você voltar para o estado anterior. Porque você tem que ter reforço, você tem que ter ajuda. Enquanto você não tiver as sinapses fortalecidas, né, mudar efetivamente a raiz daquele problema, ele vai voltar. E quando ele volta, ele te derruba. Não tem como, né? Então, se você está chegando agora pela primeira vez no nosso canal, se inscreve no canal. Nós temos outro canal no Instagram, que é prof.marcomacedo.
Esse é o Prof. Marco Macedo. Criamos o canal Prof.Marco Macedo, onde nós vamos falar só sobre imposto de renda de pessoa física. Porque aqui nós ensinamos contadores a faturar mais de 10k todo mês só com imposto de renda e todos os seus... toda a teia de preparação de obrigatoriedade que você tem no imposto de renda. Então se inscreve no canal, nós temos o canal no YouTube também, o Prof.Marco Macedo, onde nós temos todas as nossas lives, todas as nossas aulas vão ficar disponíveis para os nossos alunos, para os nossos clientes. Primeiro bloqueio, que é um bloqueio que eu identifico muito quando eu converso com colegas contadores. Quando nós discutimos fervorosamente honorários. Bloqueio de merecimento. Porque quando eu converso e quando eu participo de grupos de contadores, quando eu vejo aquela discussão sobre o honorário, aí um começa a apontar o dedo para o outro. Não, não sou eu que prejudico a classe, porque eu sempre cobro um valor a mais, mas tem um outro cara do lado que cobra menos. E aí eu sou obrigado a baixar meu honorário para poder ter cliente. Não, isso aí é uma mentira que você está contando para você mesmo. Porque se você tiver um equilíbrio, se você não tiver bloqueado, você vai chegar e falar assim, o meu valor é esse. Independente do que acontecer. Tá? A não ser que você tenha um valor, uma gordura no teu valor. Não, eu vou colocar 20% a mais para negociar. Aí é a estratégia que tu tens. Agora, se tu chegou no valor justo, o meu valor justo é esse, você tem que se convencer que você merece aquele valor. Enquanto você não estiver ciente e convencido de que aquele valor é o que você merece, qualquer discussão que você tenha, qualquer negociação que você tenha, você vai perder. A outra pessoa, ela vai conseguir chegar num valor que não é justo para você, é justo para ela. É natural, é só você observar toda vez que você vai comprar alguma coisa, você vai buscar o melhor para você. Independente se a outra pessoa vai perder, isso aí é natural do ser humano. Porque só quem está vendendo o negócio, o serviço, o produto, a experiência é que sabe quanto custa. Porque quem está de fora só imagina quanto custa. Só quem está dentro do negócio sabe quanto é que me custa estar oferecendo esse serviço, quanto é que me custa estar oferecendo esse produto, o que eu gasto para melhorar o meu resultado. O conhecimento, né? O conhecimento da contabilidade. Quanto é que custa para você estudar? Toda mudança de legislação, toda mudança de procedimentos, aprender o tempo todo obrigações acessórias que são impostas o tempo todo para nós. O tempo talvez seja o maior custo que nós temos na nossa profissão. E aí você tem novas tecnologias. As novas tecnologias são caras ou baratas? O que você me diz? As novas tecnologias na área contábil, elas são caras ou baratas? Escreve aqui nos comentários para mim. Invariavelmente elas são caras. E aí eu vejo pessoas que falam assim, eu vou investir em tecnologia que eu vou cobrar 10% do que eu cobro hoje. Não. A melhoria da tecnologia, a melhoria do conhecimento, a melhoria da informação que você leva para o seu cliente tem que ser mais valorizado e não desvalorizado. E aí a classe contábil está vendendo a desvalorização e depois fica reclamando que o cliente não reconhece o nosso valor. Não somos nós. Na hora que eu vejo as pessoas, os colegas contadores, em busca de aplicativos grátis para emitir nota fiscal, controlar ponto, aplicativo grátis para gestão, aplicativo grátis. Eu estou educando o meu cliente para que ele não consiga perceber o valor de uma ferramenta que pode ajudar a alavancar o seu negócio. E eu estou mostrando para ele
que tudo pode ser de graça. Por que que o contador não pode ser? Por que o contador quer cobrar muito se ele sempre me traz coisa de graça? Se ele sempre está me dizendo que as ferramentas baratearam, melhoram, agilizam. Não, eu tenho que começar a repensar quanto a isso. Eu tenho que primeiro me sentir merecedor. E aí eu vejo muito contador que não se sente digno de cobrar o que merece. Esse é um bloqueio de merecimento. E às vezes foi um ato que teve lá na tua infância. Eu me bloqueei, achei durante muito tempo que eu não merecia o resultado que eu tinha por causa de uma ordem que eu recebi. E aí nós temos as pessoas que constroem a nossa base psicológica, a nossa base de conhecimento, que são muito cuidado com os P's, os pais, professores, padres, pastores, palestrantes, que às vezes tu ouve frases dessas pessoas e leva como verdade pro resto da vida. No dia que eu ouvi, olha, pega o teu dinheiro, entrega para as pessoas que elas precisam se divertir, e tu fica guardando. Eu guardava porque eu queria comprar algo para mim. E naquele momento eu me bloqueei. Eu falei assim, se eu guardei para realizar um sonho meu, e alguém chegou e pegou e deu para outras pessoas realizarem os sonhos. E aí a partir dali, eu tinha 15 anos, eu acho, me bloqueei. Todo o dinheiro que eu recebi, eu não me achava merecedor dele. Me dava angústia de ver dinheiro na conta ou no bolso. E aí tu começa naquela ansiedade e fala assim, eu tenho que gastar isso, eu tenho que me livrar disso. E aí tu fazia um monte de besteira. Comprava um monte de coisa que tu não precisava. Tem coisas que eu comprei que eu nunca usei. Tem coisas que estão ali paradas, eu olho e falo assim, por que eu comprei isso? Bloqueio. E quais são os efeitos de você estar bloqueado? Aí você começa a aceitar trabalhos mal pagos. Aí você começa a aceitar as migalhas que lhe oferecem. Porque tu está bloqueado. Fala, não, realmente, se a pessoa disse que eu cobrei 1.000, se a pessoa disse que só me paga 100, é porque eu mereço 100. É porque o meu valor é 100. Não, o teu valor é 1.000. Aí você tem que cuidar disso. Como é que eu supero isso? Reconhecendo as minhas habilidades e praticando a autovalorização. Eu tenho que começar a olhar e falar assim, de onde eu vim? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? E aí tu começa a se valorizar. Eu tenho que reconhecer. Primeiro aqui dentro, que eu estudei pra caramba. Eu me aperfeiçoei. Então, eu mereço. O meu valor, ele é maior do que a pessoa está propondo. E se a pessoa não reconhece o meu valor, ela não merece estar comigo. Não merece ser meu cliente. Outro, bloqueio da escassez. Nós temos um bloqueio de escassez que nos dá um medo tremendo de perder clientes. E não ter trabalho suficiente. E aí nós ficamos naquele ciclo de que nós achamos que estar ocupado o tempo todo é o sucesso. E aí você vê o contador justificando que não, eu não posso porque eu não tenho tempo, eu trabalho de 8 da manhã até meia-noite todo dia. E ele acha que aquilo é o normal. Não é o normal. O normal é que você trabalhe dentro de uma rotina saudável, dentro de um horário que seja saudável, que você consiga executar a sua atividade de forma proativa e produtiva. E aí nós acabamos recebendo clientes por qualquer valor, por qualquer preço, clientes que pagam isso aqui e nos dão um trabalho gigantesco, nos ocupam o dia inteiro, nos trazem doenças, nos trazem preocupação. Eu tinha
No meu primeira empresa contábil, né, que era a Consultec, e um dia eu tive que chegar e falar assim, peraí, eu vou criar uma técnica do celular. Estava lá com 170 clientes, pagando tudo, pagavam uma miséria, mixaria mesmo, coisa de hoje, sei lá, não chegava nem a R$ 50, mas tu estava com quase 200 clientes, muitos inadimplentes, e trabalhava de sol a sol, às vezes não dormia, virava à noite tentando resolver problema. E aí eu estabeleci a minha regra do celular. Todo cliente que me ligar 5 vezes e me der azia, eu vou demitir esse cliente da minha empresa. E eu cheguei a ficar só com 10. Era muito difícil naquela época pensar em demitir cliente, né? Hoje é salutar que você demita cliente que não te dá resultado. E essa técnica me ajudou muito a identificar os clientes que não eram clientes efetivamente. Eles eram sugadores. Porque eles só vinham buscar e não me traziam nada. Clientes bons, clientes que me pagavam uma remuneração alta, bancavam a minha estrutura. E eu pegava parte do lucro que esse cliente me trazia e ia bancar, ia fazer filantropia com clientes que só me davam prejuízo, só me traziam doenças. Me destruíam emocionalmente. Então, qual é o efeito da escassez, né? Qualquer um tá bom, eu só quero ter número de clientes. Independente se ele traz resultado, se ele não traz resultado, eu tenho que estar com ele. O que eu não posso é perder cliente, eu não posso reduzir minha carteira, eu tenho que aumentar. Essa é a regra, eu tenho que aumentar. Não, eu tenho que melhorar. Toda vez que você se livra do cliente ruim, você consegue se libertar, ter mais tempo e equilíbrio para buscar melhores. E sempre virão os melhores. Porque um cliente ruim é uma energia negativa que tu tem na tua empresa. Como é que eu supero isso? Adotando uma mentalidade de abundância, planejamento financeiro, equilíbrio, estabelecimento de metas, buscar objetivos. Objetivos, eles têm que ser ao mesmo tempo desejáveis, eles têm que ser plausíveis, eles têm que ser desafiadores. Nada inatingível. Comece por aquilo que você dá conta. E aí você começa a empilhar resultados, daqui a pouco você está conseguindo realizar coisas que você não imaginava que era capaz. Que nós somos capazes de fazer. Se alguém conseguiu, todos nós somos capazes de conseguir também. Basta nós nos propormos, nos determinarmos e seguirmos no processo. Faz modelagem de quem conseguiu, para conseguir também. Agora não tente conseguir o que ele conseguiu, tente conseguir aquilo que você é capaz de conseguir. Independente se é menos, se é igual ou se é mais do que a outra pessoa conseguiu. E lembrando que todos nós que aprendemos com alguém que conseguiu, podemos conseguir mais. Sim, nós aprendemos como é que faz, como é que não faz, e ainda colocamos a nossa expertise e experiência no que nós estamos fazendo. Bloqueio de humilhação. O que é a humilhação, né? O que esse bloqueio faz conosco? O medo de julgamento. O medo de não ser bom o suficiente. O medo de não ser aceito. E aí nós ficamos o tempo todo colocando qualquer pessoa à frente de nós mesmos. Esse talvez seja um dos maiores bloqueios que eu tenho na minha vida toda. Um bloqueio de humilhação, que aí depois que eu entrei numa mentoria de programação neurolinguística, eu descobri que esse bloqueio surgiu lá quando eu tinha 15, 16 para 17 anos, que eu sempre tratei aquilo como um ato heróico. Várias pessoas, dezenas de pessoas querendo me matar, querendo me bater, e eu passava na frente como se fosse um super-herói e ninguém tocou. E aquilo ali
Me bloqueou de uma forma que a única pessoa que não merece nada nessa vida sou eu. Qualquer um merece mais do que eu. E não é verdade. Nós merecemos colher daquilo que nós plantamos. E nós plantamos todo dia. Só que aí pare de plantar uma árvore frondosa na porta de casa só para que os outros comam a fruta. Coma também. Quem de nós não tem uma fruta no quintal e tudo que nós colhemos nós colocamos na porta ou damos para os outros? Eu conheço pessoas que têm pé de laranja, pé de tangerina, pé de manga no quintal. E aí eu pergunto, e aí, é gostosa? Não sei, nunca comi. Não aproveita aquilo que tem. Quais são os efeitos? Você evita expor-se, recusa novas oportunidades, porque você tem medo. Eu ouvia muito, como nós somos da parte da educação, a gente ouve muitos nossos alunos e falamos também, eu tenho medo de falar em público. O maior medo que eu tenho é falar em público. E aí eu ouvi uma frase do Anderson Luiz Mentor, Ninguém tem medo de falar em público, nós temos medo de falhar em público. E o medo de falhar em público nos impede de novas experiências, nos faz perder grandes oportunidades. Como é que eu consigo vencer o medo de falhar em público? Falando só daquilo que eu domino, daquilo que eu conheço, daquilo que eu sou especialista. Então, se eu conheço muito, eu não vou falhar em público. Então, é estudar. Estude o difícil até torná-lo fácil. Como superar? Encarar desafios. Entender que falhar faz parte do crescimento. O errar é aprender uma forma de não fazer. E aí eu errei, aprendi como não se faz. Aí eu tenho que fazer diferente. E nós fazemos o que a vida toda? A mesma coisa o tempo todo. E nós queremos resultados diferentes. É insano isso. Querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa o tempo todo. E aí, de vez em quando eu me vejo assim, a depressão batendo na porta, a ansiedade batendo na porta. E aí eu paro, olho e falo assim, eu vou voltar para esse mesmo caminho. Esses últimos 30 dias eu estou nesse dilema. De olhar a depressão, olhar a ansiedade, olhar o medo. E aí eu paro e me pergunto, será que eu vou querer trilhar pelo mesmo caminho de sempre? Ou será que está na hora de eu mudar o caminho, mudar o rumo, mudar a rota? Eu acho que está na hora de mudar o caminho. Porque o caminho da depressão, do medo, da ansiedade, ele não é bom. E você ficar repetindo um dia, a máquina para por causa disso. Que aí o coração sofre, a mente sofre, as veias sofrem. E aí a gente ingenuamente falamos assim, poxa, o fulano morreu do nada, de repente. Não, ninguém morre de repente. É um acúmulo de fatos. E aí nós negligenciamos esses fatos, os sinais. Todo dia nós conversamos, Deus fala conosco, muitos de nós não ouvem. Muitos de nós não percebem que Deus está falando conosco. E nós não conversamos com Ele. Então nós temos que começar a ouvir, a escutar Deus. Ouvir é uma coisa, escutar é outra coisa. Escutar é entender o que Ele fala conosco. E é maravilhoso quando você começa a escutar. Aí nós temos o bloqueio da comparação, que esse é um mal do século, talvez seja o bloqueio da comparação. Nós nos comparamos constantemente com outros profissionais. E aí ele está mostrando só o palco dele,
Tá lá no Instagram falando que eu faturei 5 mil por dia, eu faturei milhões em 15 minutos, eu faturei... Aquilo é o palco. Qual é o bastidor daquele cara? Como é que está o alicerce? Como é que está os bastidores para ele conseguir aquele sucesso? E aí nós ficamos nos comparando. Poxa, mas o cara é brilhante, eu sou imprestável, eu não consigo resultado. Não, aquilo é o resultado dele, não é o seu. Aquilo é o processo dele, não é o seu. Um dia eu fui questionado por um amigo, falou: o que tu acha do fulano de tal? Contador milionário, o contador tem dezenas de carros importados, tem avião, tem helicóptero, tem isso aqui. E aí eu olhei para ele e falei assim: tu só tá olhando o bônus, né? Só tá olhando o lado positivo, cara. E aí eu perguntei bem sério para ele: tu queria ter a rotina que ele tem? Uma rotina de sol a sol, de trabalhar para milhares de pessoas, resolvendo problema o dia inteiro, tendo que gerenciar toda a frota, gerenciar centenas de pessoas. Você tem que refletir se você está disposto a pagar o preço para ter aquele resultado. Se você tem a predisposição de pagar o preço para ter aquele resultado, vá, modele, não inveje, modele. O que aquele cara fez para conseguir aquilo? Siga como modelo. Internalize o modelo, mas faça do seu jeito. Busque o seu resultado, não busque o resultado dos outros. Por isso que as pessoas estão aí, né? Classe contábil é uma das que mais tem problema de burnout, problema de depressão, porque nós ficamos o tempo todo nos comparando, mas não, faz o teu melhor. Cortella já diz, né? Faz o teu melhor na condição que você tem, para que quando você tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Mas você tem que estar o tempo todo evoluindo, né? Qual é o efeito de você se comparar? A baixa autoestima e a insegurança vai bater a tua porta. E aí tu começa a deprimir. Porque tu tá olhando para o outro tem resultado, tu acha que ele tem resultado fácil, porque às vezes a gente pensa assim: o cara teve resultado fácil, foi rápido. Tem uma frase que um dia eu vou dizer, estou quase dizendo, depois de 50 anos eu consegui ter sucesso da noite para o dia. Estou trabalhando para isso. Poxa, teve um resultado da noite para o dia, foi depois de 50 anos. Eu tive resultado do dia para a noite, da noite para o dia. Mas tem processo, tem sofrimento, tem abdicações, tem recusa de muita coisa. E geralmente você recusa coisas prazerosas, coisas boas, convívio com família, convívio com amigos, para você se dedicar a algo que você quer. Como é que eu supero isso? Foque na sua trajetória e defina metas pessoais. Eu aprendi num projeto que eu tenho no canal da Escola de Negócios chamado Contadores Contam Suas Histórias e Advogados Contam Suas Histórias, que a nossa história ela pode transformar a história dos outros, mas a nossa história ela transforma a nossa própria história. Porque enquanto eu estou achando que eu não tenho resultado, que eu sou um fracassado, que eu não consigo ter o resultado dos outros, e eu olho para a minha história, para a minha trajetória, de onde eu vim, para onde eu cheguei e onde eu quero chegar, aí eu começo a perceber que efetivamente a minha vida é gigante. A minha história é gigante. Só que eu não dou valor a ela. E aí tu olha para o lado, as pessoas dão valor na tua história. As pessoas aprenderam com a tua história. Então comece a focar na sua história, na sua trajetória. Porque cada um, tendo resultado ou não,
estão vivendo as suas lutas e suas batalhas. E eles estão preocupados com as batalhas deles. E nós achamos que está todo mundo olhando para nós, nos criticando e nos menosprezando. Não existe isso. Nós não somos a última bolacha. Essa é a última bolacha do pacote toda quebrada, né? Nós não somos a última garrafa de água no deserto. Ninguém está nem aí para nós. Está todo mundo preocupado com a sua vida. E o bloqueio do medo do sucesso. Para nós finalizarmos por hoje. Medo das responsabilidades que acompanham o sucesso. Sabe o que eu disse para vocês agora? É um bloqueio de sucesso. Ah, mas se eu crescer, eu vou ter mais clientes, eu vou ter mais problemas, eu vou ter que gerenciar mais pessoas. E aí qual é o efeito disso? Paralisia. Eu não vou crescer profissionalmente porque eu tenho medo de atingir o sucesso, eu tenho medo de assumir responsabilidades, eu tenho medo de assumir o risco do sucesso. E aí, Marco, como é que eu supero isso? Trabalhe a sua autoconfiança. Seja autoconfiante. Confie em você mesmo. E mais do que isso, aprenda a delegar. Nunca consegui delegar. Por isso que os meus negócios, eles sempre cresciam. Chegava no momento que eu falava assim, eu não quero mais isso para mim, eu acabava com ele. Por quê? Porque tu começa a centralizar muita coisa. Você começa a querer fazer tudo. E aí você não delega, você não cria lideranças, você não consegue ter pessoas trabalhando contigo. E aí efetivamente a tua vida vai virar um inferno. Tudo vai ser penoso, tudo vai ser trabalhoso, tudo vai ser cansativo, tudo vai ser estressante. Então comecem a analisar, tá? Se você tem esses bloqueios. Sabe o que eu posso falar para você para resumir tudo isso que nós conversamos? Reconheça e supere os bloqueios emocionais para você crescer enquanto contador. Aprenda com o seu cliente. O seu cliente, ele sempre negocia o melhor contrato para ele. E por que você sempre aceita o pior contrato para você? Não. Sente diante do seu cliente como um empresário contábil. Independente se tu tem empresa ou não, tu é um empresário, porque a tua mente é que é o teu negócio. O teu conhecimento é que é o teu negócio. Equipamentos são ferramentas que vão ajudar a atingir os seus objetivos. Mas o teu conhecimento é que é o negócio. Então, deixa aqui nos comentários qual bloqueio impacta mais você. E se tem outros além desses. Escreve aqui para mim. Que bloqueio que você percebe, que você identifica, que te impede de prosperar? Que te impede de faturar 10 mil só com imposto de renda, já que tu tem um monte de clientes de pessoa física. Tem mais de quase 1,5 milhão de pessoas na malha fina. Tem milhares de pessoas que não declaram por não saber que declaram. E aqui nós vamos ajudar, nós vamos ensinar você a faturar mais de 10k todo mês só com imposto de renda. Fazendo carnê-leão, fazendo ganho de capital, elaborando defesa de malha, gerenciando o imposto dos investidores. Tá? Vamos ensinar você. Tá? Então, inscreva-se no canal para mais dicas e conteúdos. Repito, tem um canal do Instagram, prof.marcomacedo. Lá nós compartilhamos várias dicas a respeito de imposto de renda, a respeito de desbloqueios, a respeito de como você prosperar com imposto de renda. E no YouTube, prof.marcomacedo também, que nós estamos separando o nosso canal da Escola de Negócio
onde nós vamos ter nossos treinamentos de outros assuntos, mas o Prof. Marco Macedo é específico para tratar de imposto de renda das pessoas físicas.